Está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: Ministério Público do Maranhão conquista o primeiro lugar no Prêmio CNMP na categoria Redução da Corrupção pelo segundo ano consecutivo. E ainda, nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde sobre Portal da Transparência e medida socioeducativa. Está no ar o MPTV. O Prêmio CNMP foi instituído em 2013 para dar visibilidade aos projetos do Ministério Público Brasileiro. E o Ministério Público do Maranhão conquistou o primeiro lugar no Prêmio CNMP 2018 pelo segundo ano consecutivo na categoria Redução da Corrupção, com o projeto O Dinheiro do Fundef é da Educação, por uma educação pública de qualidade para todos os maranhenses. O MP do Maranhão também teve outros 3 projetos premiados pelo Conselho Nacional do Ministério Público em segundo lugar. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Doutor Gonzaga, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, muito obrigado. Doutor Gonzaga, o resultado desse prêmio significa que, na prática, o Ministério Público está no caminho certo para fazer história no combate a um crime como esse que ainda afeta tão severamente a nossa população? Com certeza. Nós conseguimos esse prêmio, um fato inédito. Pelo segundo ano consecutivo, o Ministério Público do Maranhão recebeu a premiação pelo Conselho Nacional do Ministério Público na premiação Redução à Corrupção. Isto, diga-se de passagem, que é um prêmio bastante concorrido. No primeiro ano, concorremos com mais de 1000 projetos e, neste ano, concorrendo com mais de 700 projetos. A comissão julgadora da mais alta seletividade, tendo envolvido como participante integrantes dessa comissão o CNJ, representante do Conselho, todos os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, CONAMP, Congresso Nacional, representante presidente da OAB, enfim, do mais alto gabarito, com entidade da sociedade civil. Portanto, isso faz com que a gente fique realmente, o Ministério Público do Maranhão, um motivo de muita alegria, de muita felicidade, a gente poder receber este reconhecimento nacional, não só ao Ministério Público, mas a todos os membros que fazem essa instituição forte e atuante. Por que o foco nesse tema específico, combate à corrupção? Infelizmente, a corrupção é uma doença grave, é um câncer, é um cupim da República que persiste permanentemente. Infelizmente, já tivemos em nosso país vários problemas de corrupção, foi mensalão, estamos aí, Petrolão, Lava Jato, enfim, várias operações com várias pessoas presas, autoridade destacada da República e, infelizmente, ainda persiste. E o Ministério Público pratica diariamente, dá o antídoto, o remédio para combater este mal da corrupção, mas, infelizmente, que é através das ações permanentes atuadas pelo Ministério Público. E ele persiste. Nós, quando assumimos a frente do Ministério Público, elegemos, através do planejamento estratégico, feito e construído através de uma escuta a toda a classe dos membros e servidores, construindo com a sociedade e detectamos que esta aí era a prioridade de todas as prioridades. Então, ela está focada, elegemos, através do planejamento estratégico, 19 eixos, projetos e ações institucionais do Ministério Público, mas todas focadas com o eixo central do combate à corrupção. Por isso que nossos projetos, todos eles que nós ganhamos, quer seja o do recurso do Fundef é da Educação, o Pau de Arara, o Redução à Corrupção, o Lei Escrever, enfim, todos esses projetos, eles têm como eixo central o combate à corrupção. Na sua avaliação, a corrupção é a responsável por uma reação em cadeia a todos esses problemas que o Ministério Público vem combatendo veementemente? Sim, eu digo que a corrupção é o mal de todos os males, é um crime de lesa pátria. Ele é muito mais grave do que o crime de homicídio, que um crime de roubo comum. Por quê? O homicídio ele mata uma pessoa. O crime da corrupção ele atinge dezenas de pessoas,
jovens, adultos, idosos. Não temos, às vezes, políticas públicas, porque o dinheiro que viria para a educação, para a saúde, para saneamento básico, enfim, para atuar nas políticas públicas voltadas para os setores mais vulneráveis da sociedade, são desviados pela corrupção. Então, por isso é que nós, o Ministério Público, trabalha permanentemente no trabalho à corrupção. Esse ano, o projeto que conquistou o primeiro lugar foi o dinheiro do Fundef, da educação. Eu gostaria que o senhor elencasse para o nosso telespectador quais foram os resultados práticos que fizeram, através desse projeto, o Ministério Público conquistar esse prêmio. Primeiramente, precisamos contextualizar a situação. Como foi este projeto? Esse projeto de recurso do Fundef iniciou, nós detectamos, através de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal de São Paulo, sim, no ano de 2009. Essa ação, ela transitou em julgado e foi detectado que a União deixou de fazer repasses de recursos para os municípios brasileiros. No todo, mais de 90 bilhões de recursos que são destinados aos municípios brasileiros. No caso do Maranhão, virá 8 bilhões. Então, isso é um valor significativo que pode mudar a realidade da educação em nosso estado. Nós tivemos agora recentemente a pesquisa com os índices do IDEB, ainda não atingimos as metas estipuladas. Nós sabemos que precisamos trabalhar essa questão da educação. Nós podemos, com esses recursos, colocar ônibus climatizado, escola em tempo integral, pagar a qualificação dos professores, evitar terminarmos esse mal que é a questão do pau de arara, sim, que pessoas são mortas no trajeto para a escola, da zona rural para a zona urbana. Enfim, nós podemos fazer uma revolução. A educação é o caminho de todos, é a prioridade que deve ser dessa ação. E nós trabalhamos, portanto, nessa ação do Fundef. Fizemos uma atuação em rede, que atuou o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas, a CGU, TCU, enfim, e o Ministério Público Estadual. Todos, de forma horizontal, em rede, cada um dando a sua contribuição. O Ministério Público de Contas entrou com umas representações, o Tribunal de Contas julgou essas representações, nós, coletivamente, conjuntamente, assinamos uma reclamação junto ao TCU em Brasília. Foi estabelecido um acordo, uma decisão, sim, histórica que disse que esse recurso é 100% para ser aplicado na educação. Nos mobilizamos junto ao Ministério da Educação, FNDE, que emitiu uma nota técnica, já tem decisões do Supremo Tribunal Federal nessa situação, e o que é importante é isso, é a gente evitar que esses recursos saiam da educação e sejam aplicados para outros fins. O senhor mencionou agora há pouco uma situação que acontece há muito tempo no Maranhão, que é a questão do pau de arara. E esse projeto do Ministério Público, o pau de arara, nunca mais também foi premiado. Doutor Gonzaga, na sua avaliação, por que ainda é tão difícil acabar com essa situação do transporte escolar irregular aqui no Maranhão? Infelizmente, não há por parte dos gestores um olhar especial voltado para este segmento da educação e da questão do pau de arara, que é gravíssimo. Nós sabemos de triste memória que há 2 anos ou 3 anos houve um acidente em Bacuri, em 2014, que vitimou 9 crianças, morreram naquele acidente. E acontece, a gente de vez em quando está vendo esses acidentes persistirem. Então, mas eu posso dizer que nós temos evoluído. E ainda trabalhando em rede, o Ministério Público, juntamente com o TCE e com outros parceiros, tem trabalhado, feito inspeções. Nós já inspecionamos mais de 30 municípios e vamos constatando e resolvendo essa situação. Tem avançado, este prêmio é exatamente pelos resultados que nós estamos obtendo. Recentemente fizemos uma reunião aqui com todos os prefeitos do Maranhão, juntamente com a FAMEM, onde nós fizemos uma política de conscientização. Não há interesse, primeiro, do Ministério Público de judicializar.
Nós sabemos que o judiciário já está abarrotado de tantos processos. A prioridade do Ministério Público é a resolutividade. Então nós estamos tentando trabalhar o convencimento dos senhores gestores, buscando fazer termos de ajustamento de condutas para que nós possamos resolver, banir de uma vez por todas essa prática irregular e que tirar o Maranhão das páginas tristes dos jornais de que acontece ainda pau de arara e que morte de crianças no Maranhão. Outro projeto premiado foi o Ler, Escrever e Pensar, Conscientizar para Transformar, que trabalha a prevenção da corrupção. Foi desenvolvido em muitos municípios do Maranhão, com os municípios, com a Secretaria de Estado, e o senhor acompanhou esse projeto sendo desenvolvido nos municípios. Qual é a reação que o senhor percebe dos professores, dos estudantes que participaram desse projeto? É um momento muito especial a gente viver, sentir a emoção das pessoas diante dessa temática. É um projeto que foi desenvolvido e idealizado pela nossa colega promotora de justiça, Maria José, lá de João Lisboa, e já foi lançado em mais de 40 municípios do Maranhão. Os resultados são os melhores possíveis. Nós já atingimos um público de mais de 50 mil alunos, mais de 600 professores capacitados, mais de 240 escolas estaduais. Então o Ministério Público vai naquela escola, lança a semente, faz a doação de um livro que tem como fundo a questão da corrupção. O aluno, depois de ler esse livro, vai fazer uma redação e nós, através da Academia Imperatrizense de Letras, faz a correção e a premiação. E vamos publicar no final do ano, no dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, um livro com essas melhores redações que foram feitas. Então é um projeto belíssimo. É um despertar dos jovens, dessas crianças, para a construção de um futuro melhor. É que eles possam ter a noção de que a corrupção, e aí a gente fala nessas palestras que nós fazemos nas escolas e no lançamento, nós dizemos que, infelizmente, a prática da corrupção não está só nos gestores e nos políticos. É bom que se diga isso, porque eu digo que é uma prática, infelizmente, que está arraigada dentro do sentimento comum de todo brasileiro. O jeitinho brasileiro de furar fila, de comprar o voto, enfim, de subornar o guarda do trânsito, essas práticas do dia a dia que os brasileiros adotam. E nós queremos trabalhar para que nós possamos construir uma sociedade honesta e melhor para todos. O senhor falou também durante essa entrevista sobre a importância dessa atuação articulada em rede, né? O senhor acredita que esse trabalho em conjunto também é importante para garantir o sucesso dessas ações que o Ministério Público tem alavancado? Não tenha dúvida, é algo muito importante ser destacado. O Maranhão hoje ele é conhecido nacionalmente como a rede mais fortalecida, porque exatamente nós temos trabalhado sem apego pessoal ou vaidade. Nós estamos trabalhando horizontalmente, cada um fazendo o seu papel. Então, esse fortalecimento da ação entre o Ministério Público, o TCE, a CGU, o TCU, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, todos os nossos parceiros da rede de controle e fiscalização da gestão pública, nós temos obtido resultados satisfatórios, bastante significativos para esses resultados que estamos colhendo. Não só o Ministério Público já foi premiado, o Ministério Público Estadual, o TCU, o Ministério Público de Contas, o TCE, enfim, todos esses órgãos estão sendo, e eu quero, inclusive, dividir este prêmio com todos os nossos parceiros. Quero marcar uma reunião aqui com todos os nossos parceiros para que eles se sintam também partícipes desta vitória. Doutor Luiz Gonzaga, aqui no Ministério Público o trabalho não para. Essa semana foi movimentada com o lançamento da campanha Imperatriz do Idoso Consciente Voto Inteligente, teve a pedalada em Açailândia e teve também o lançamento do Projeto Ohana, e o senhor esteve acompanhando, né? Como é que foi a realização desse trabalho aí durante essa semana intensa? Foi uma semana intensa, mas também bastante gratificante. Nós estivemos em Brasília recebendo essa premiação do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu quero oferecer a todos os membros e servidores do Ministério Público e principalmente à sociedade que é destinatária das nossas ações. E no nosso retorno já ficamos na região Tocantina, onde tivemos no sábado, participamos de uma pedalada cidadã, onde mais de 800 pessoas foram às ruas com suas bicicletas,
no projeto Quem Escolhe Seu Caminho, Você ou as Drogas. Um projeto belíssimo que foi idealizado pela colega Cristiane Lago, aqui em São Luís, e incorporado pela colega também Sandra Fagundes, lá de Açailândia, juntamente com o colega Gleison. Então, uma mobilização, já foram mais de 70 municípios no Maranhão que nós lançamos essa campanha. É um trabalho também de conscientização contra este grande mal que infelicita a vida das famílias, que é a questão das drogas. Eu digo que as drogas traz a porta da infelicidade. Ela acaba com sonhos, ela acaba com a família, ela acaba com vidas. Lá em Imperatriz, nós tivemos a oportunidade de participar de uma campanha também belíssima, que foi idealizada pelos colegas promotores do idoso daqui de São Luís, o colega Cutrim e o colega Esdra, e que foi replicada em Imperatriz, numa belíssima caminhada organizada pelo promotor do idoso de Imperatriz, Dr. Joaquim Ribeiro Júnior, onde nós fizemos uma passeata com mais de 500 pessoas idosas, lá na Casa do Idoso, com uma ação realmente de conscientização a este segmento importante da sociedade. Porque eu até disse para eles podem ser idosos, mas não perderam a sua cidadania. Eles podem ser idosos, mas continuam tendo um grande valor, que é a experiência. Então, nós temos, infelizmente, pelo dado do TSE e do IBGE, 18% do eleitorado nacional é formado por idosos. E aqui no Maranhão, só no Maranhão, nós temos mais de 700 mil pessoas que são idosas e que deixaram de comparecer. Então, é importante que, pelo fato deles serem conscientes, eles votem inteligente, eles compareçam para votar. O nosso Código Eleitoral, ele diz que é facultativo. Sim. Não quer dizer que é proibido. A faculdade é para que eles, se caso adoeçam, eles não tenham que ir lá justificar. Mas é importante que cada pessoa idosa possa comparecer às urnas e votar. Votar consciente em pessoas honestas. No terceiro projeto que nós lançamos em Estreito, é um projeto Ohana, que trabalha a questão da violência doméstica e do dano da questão parental. Nós temos, assim, infelizmente, a alienação parental, onde as pessoas, numa ruptura de um casamento, às vezes, marido e mulher, usam os filhos para jogar um contra os outros, causando traumas, ou praticando qualquer tipo de violência, quer seja física ou moral. É um trabalho também belíssimo, que foi idealizado pela nossa colega promotora de justiça, Alessandra Darubi, lá de São Vicente de Ferre, e que foi lançado pela nossa colega promotora de Estreito, doutora Rita. Em todos eles eu me emociono, porque eu ouço o depoimento da sociedade aplaudindo a ação deste Ministério Público, que todos nós queremos um Ministério Público próximo do cidadão. É o que eu sempre digo. Mais importante do que o promotor está no seu gabinete, fazendo manifestação em processo, ou está numa audiência. O mais importante, ele está em contato com o cidadão, indo à rua, auscultando o cidadão, porque é ele o que é destinatário das nossas ações. Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu é que agradeço. Que tipo de crime é julgado no tribunal de júri? Diz a Constituição Federal que são os crimes dolosos, tentados ou consumados, praticados contra a vida. Significa dizer que se alguém tenta matar ou mata outra pessoa, e a vontade dele realmente era matar aquela pessoa, ele vai ser submetido ao tribunal do júri, ou seja, vai ser julgado por um corpo de jurados, e o juiz de direito apenas preside a sessão, mas a decisão quem dá, o veredito, como chamamos, são os 7 jurados que são sorteados e depois de ouvir os debates, as apresentações das provas, os depoimentos, firmam a sua convicção respondendo sim ou não. Agora o detalhe é que nem todo crime em que acontece morte vai para o júri. É por isso que existem processos de latrocínio, que significa roubo seguido de morte, ou então quando você mata alguém para roubar, ou estupro seguido de morte, o criminoso estupra uma pessoa, hoje em dia o homem também pode ser vítima de estupro, e daquelas lesões resulta a morte.
No próximo bloco você vai ver projeto de integração e tecnologia na prevenção e redução da criminalidade conquista o 2º lugar no prêmio CNMP. É um instante só. Para que serve o Portal da Transparência? Bem, o Portal Transparência é um meio que o cidadão tem para acompanhar toda a gestão de políticas públicas do seu município. Ele sabe o que está sendo feito com os seus recursos, em que está sendo aplicado, quais empresas estão sendo contratadas, quais os recursos, a forma desse contrato, ou seja, como o nome já diz, é para tornar tudo bem transparente para o cidadão acompanhar essa aplicação dos recursos públicos. Então, nós consideramos como um mecanismo essencial para a democratização da coisa pública. O projeto Integração e Tecnologia na Prevenção e Redução da Criminalidade conquistou o 2º lugar no Prêmio CNMP 2018. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o promotor de justiça José Cláudio Cabral Marques, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, Daciano. Doutor Cabral, a gente inclusive já fez recentemente o MPTV falando, explicando sobre a importância do georreferenciamento. Mas para o telespectador que está acompanhando agora esse programa e que ficou sabendo que o Ministério Público conquistou esse prêmio, eu queria que o senhor explicasse o que é o georreferenciamento. Em primeiro lugar, é uma colocação muito honrosa para o Ministério Público do Estado do Maranhão. Nós vamos ter concorrido com 758 projetos no Brasil todo. Então, depois de uma gestação longa, né, o georreferenciamento finalmente é reconhecido até nacionalmente. Mas assim, para quem não assistiu no programa passado, o georreferenciamento hoje é uma tecnologia utilizada através de um software, utilizando uma plataforma do ArcGIS, né, que você pode georreferenciar tudo. Né? Se eu tenho interesse na parte de saúde, eu vou georreferenciar doenças. Se eu tenho interesse na parte de agricultura, eu vou georreferenciar plantações, não é? E assim por diante. Se eu tiver na área de educação, eu georreferencio escolas. Não é? Então, tudo isso a gente pode fazer, a gente chama de camadas. A camada que nós estamos trabalhando é o de nosso interesse, primeiro, que é criminalidade. Então, através de um termo de cooperação com o IMESC, é o nosso Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, nós temos um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança, com a TJ, com a Prefeitura de São Luís, com a Câmara Municipal de São Luís, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém, são vários parceiros. Né? E dentro dessa parceria, né, ela envolve também, já esquecendo, a Secretaria de Direitos Humanos, né? E dentro dessa parceria nós conseguimos nesse primeiro momento, mapear a criminalidade. Fizemos primeiro um projeto piloto para a Grande Ilha de São Luís, a gente não podia participar para todo o estado do Maranhão. Fizemos um projeto piloto para a Grande Ilha, nós concluímos esse projeto e estamos estendendo agora para todo o estado do Maranhão. E uma coisa interessante que a gente já começa a fazer é o prognóstico, né, de onde vai ocorrer a criminalidade, chama predição. Né? Isso é o primeiro passo, mas ele não é o passo mais importante. Né? Eu acho que essa parte do quantitativo a gente já conseguiu uma certa consolidação. A gente precisa agora ter o diagnóstico da criminalidade, porque o quantitativo ele só vai dar uma estratégia de prevenção e repressão para as polícias civil e militar. Né? A estratégia de prevenção de políticas públicas seria identificar uma relação com a falta de políticas públicas, por exemplo, em um determinado bairro? É o que chama de metadados. Né? Você faz o cruzamento de vários metadados e você vai identificar qual o problema que está ocorrendo com um bairro, com uma localidade. Por exemplo, Cidade Olímpica. Por que a Cidade Olímpica é um dos bairros mais violentos da capital? Por que Coroadinho é um dos bairros mais violentos da capital? Você pode estar com ausência de políticas públicas ou você pode estar com uma política pública incorreta. Ela precisa de um pequeno ajuste. Né? Então eu acho que esse é o grande salto que nós demos. Nós fomos reconhecidos nacionalmente. Nós participamos no final de agosto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
e nós verificamos, podemos constatar que o Maranhão já está na frente de alguns estados onde ele colheu a ideia. Por exemplo, nós já passamos na frente do Rio Grande do Norte, né? Nós estamos já na equivalência com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que nós precisamos agora é começar a preparar os atores que vão receber esse material para a utilização, aqui dentro do próprio Ministério Público, né? As polícias, né? Esses atores que são nossos parceiros. Esse seria o desdobramento depois dessa etapa que se conquistou o prêmio, que esse projeto já está pronto, só falta ser implantado? Na verdade, assim, esse desdobramento são esses ajustes que nós vamos ter que fazer, não é? Por exemplo, nós precisamos reforçar um observatório, né? Um órgão independente que vai analisar esses dados, né? Vai auditar esses dados e ver se realmente nós estamos no caminho certo. Se precisa, por exemplo, esse é o próximo passo também, de coletar dados dos movimentos sociais, né? Que tem também dados da criminalidade que às vezes não estão nas estatísticas oficiais. Nós precisamos fazer isso, né? Isso a gente viu, já que nós estamos falando de TV Assembleia, nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, pouco tempo atrás, tratando da violência e criminalidade no transporte coletivo, né, público, né, pago. Sim. Né? E como nós temos só duas fontes, né, da criminalidade dentro do transporte coletivo, que é o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, foi constatado que faltava o dado, por exemplo, das vans, assaltos que acontecem dentro das vans. Nós não temos esse dado. Então são essas fontes que têm que ser cada vez mais procuradas, né? E para a gente ter o confronto, né? Dos dados oficiais. A tecnologia é extremamente importante nesse processo, né? Se tem a tecnologia, agora se tem que usar esse material, essa ferramenta a nosso favor, né? Olha, tudo que nós estamos vendo, nós aproveitamos a ida lá da premiação do Conselho Nacional. Nós fomos no Centro Nacional Integrado, né, que são as várias polícias que é um legado da Copa do Mundo, dos grandes eventos. Sim. Estão lá, né? Delegados militares, inclusive o Coronel Bertoldo, que faz parte desse projeto. Né? Tudo é a utilização da inteligência, né, e tecnologia. Esse é o futuro do combate à repressão e redução de criminalidade. Eu não vejo outro caminho. Inteligência, tecnologia, integração, são coisas que nós temos que utilizar constantemente. E o CAOP agora recebeu esse prêmio, né? O Ministério Público do Maranhão, o CAOP Criminal, com o 2º lugar. Nós temos um chefe que é muito satisfeito com essa coisa, está querendo alguma coisa a mais. Sim. Nós já estamos preparando também um outro passo, né? Que é o financiamento também desses projetos. Certo. Nós temos um fundo, né, de investimento dentro do Ministério da Justiça. Nós já estamos com a Secretaria de Planejamento vendo que nós podemos avançar, melhorar esses projetos, né? Como que nós podemos utilizar aqui dentro, por exemplo, a proposta do CAOP é que essa tecnologia, esse estudo seja repassado também para as promotorias itinerantes, tem um órgão de mediação deles, quer dizer, quando eles chegarem nos bairros, né, eles saberem onde é que são os dados daquele bairro, não precisa estar tateando no escuro. Entendi. Tem um mapeamento, tem os metadados, né, os dados socioeconômicos, isso vai facilitar o trabalho da promotoria itinerante. Promotor de Justiça José Cláudio Cabral Marques, coordenador do CAOP CRIM, muito obrigada pela participação aqui no MPTV e parabéns pelo trabalho. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgar nosso trabalho. Obrigado. Você assistiu ao MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E você pode ficar à vontade para participar com sugestões e críticas. O nosso WhatsApp é o 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, na TV Assembleia, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.